Literatura e cinema no conto Escola de Heróis, de Idelma Ribeiro de Faria. Resumo: o conto Escola de Heróis, da escritora paulista Idelma Ribeiro de Faria, foi um dos vencedores do Concurso Nacional de Contos do Paraná em 1978, vindo a ser publicado no livro Os Vencedores, no mesmo ano. Neste conto, a narrativa literária incorpora procedimentos da narrativa cinematográfica, montagem, corte, cena, à narração, para, por meio da história narrada, fazer uma crítica ao militarismo, traço forte de seu contexto histórico tanto particular, a ditadura civil-militar no Brasil, quanto geral, o século XX marcado por guerras. Vamos, nesta comunicação, analisar e interpretar o conto, abordando as linguagens literária e cinematográfica que o constituem como narrativa de resistência. Literature and Cinema in the Short Story Escola de Heróis by Idelma Ribeiro de Faria. Abstract. The short story Escola de Heróis by Idelma Ribeiro de Faria, a writer from São Paulo, was one of the winners of the National Short Story Award of Paraná in 1978 and was published in the book Os Vencedores in the same year. This short story incorporates cinematographic narrative procedures, editing, cutting, scene into the narration in order to criticize militarism throughout the narrated history. Militarism was a strong feature of its very particular, the civil-military dictatorship in Brazil, and general, the 20th century marked by wars, historical context. This paper analyzes this short story, addressing the literary and cinematographic languages that turn it into a narrative of resistance. A fábula deste conto é a seguinte: em meio a um desfile numa escola militar, uma mãe procura por seu filho, dirigindo-se a um dos oficiais. O desenvolvimento do desfile militar contrasta com as perguntas dessa mãe, que no final ambíguo ou não encontra o seu filho, ou então o encontra profundamente transformado e afetado negativamente por aquilo que aprendeu e viveu no meio militar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Céu azul, gramado verde. Se houvesse um canto de pássaro, o ruído de vozes, tambores e cornetas o teria silenciado. A primeira formação é a dos primários. Blusões vermelhos, frisos e colarinhos verdes erguem os pés ainda mais alto. A cadência da marcha torna-se mais fortemente assinalada ao passarem pelo símbolo. Em cada rosto flor, em cada rosto poema, o entusiasmo viceja. Meu filho, onde está meu filho? Note-se o contraste entre a narração por meio de cena e a narração por meio de sumário narrativo, na própria organização gráfica da narrativa, que é composta por basicamente 3 blocos. Um bloco composto por voz dos alunos militares marchando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2. Um bloco composto pela narração do narrador de terceira pessoa, que descreve e caracteriza o desfile militar da Escola de Heróis. Céu azul, gramado verde, se houvesse um canto de pássaro, o ruído de vozes, tambores e cornetas o teria silenciado. Em cada rosto flor, em cada rosto poema, o entusiasmo viceja. 3. Um bloco composto pelas falas da mãe que busca pelo filho e por diálogos dessa mãe com pelo menos um oficial. Meu filho, onde está meu filho? A alternância entre esses 3 blocos evidencia que a cena da busca dessa mãe por seu filho ocorre durante o desfile militar na Escola de Heróis. É essa alternância dos 3 blocos em que contrastam a cena, marcada pelas falas das personagens, e o sumário narrativo, marcado pela voz do narrador,
que é o procedimento que faz com que o conto se aproxime da montagem cinematográfica, mostrando a angústia da mãe que procura por seu filho em meio à atividade da organização militar. O contraste entre os diálogos que compõem as cenas e os trechos marcados pelo sumário narrativo cria uma antítese entre a busca individual e angustiada da mãe e a organização militar coletiva da Escola de Formação de Militares, a Escola de Heróis. Observe-se: céu azul, gramado verde, crianças, quase bebês, alimentados com patrióticos princípios desde antes da primeira mamadeira. Os seios das mães já traziam normas milenares, confusas e desordenadas embora, de nacionalismo, hierarquia, inumanidade. Vêm agora os ginasianos, calças brancas, jaquetas cor de laranja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Meu filho. Qual deles é meu filho? A primeira fala da mãe é o elemento que introduz a intriga. Meu filho. Onde está meu filho? E as outras falas dela vão desenvolver o conflito. Meu filho. Qual deles é meu filho? Mostrando que o conflito dramático se dá entre a mãe que busca por seu filho e o militarismo representado pela Escola de Heróis. Esta mãe se dirige a oficiais militares perguntando por seu filho, e as respostas que recebe evidenciam que, sob o militarismo, ele se reduz a um número, uma peça descartável da maquinaria militar. Senhor comandante, onde está o meu menino? O número. Ele tem cabelos encaracolados. O número. Não me lembro, quando sorri franze o canto dos olhos. O número. Seu nome é Vergílios. É inútil. Sem o nome não o podemos localizar. Espere, lembro-me. 276. É isso, 276. Está na aula de matemática, sala 13. O conflito entre a mãe e a organização militar põe em destaque uma crítica ao militarismo, seus valores e seus efeitos. Ao ouvir a voz do professor que ensina matemática, a mãe se espanta ao constatar que todos os ensinamentos estão voltados para a produção da morte, mediante a violência racionalizada de ações de guerra. Em um regimento de X combatentes, 1/3 foi morto e 2/5 de 1/4 saíram feridos. Quantos homicidas ficaram ilesos? No diálogo com um oficial, a mãe questiona: por que razão é a morte quem redige todos os problemas? Não há outra alternativa, ele responde. A montagem que alterna os planos de ação dramática entre a mãe que busca pelo filho dialogando com oficiais e o desfile militar na Escola de Heróis intensifica a dramaticidade da narrativa, e o narrador destaca os efeitos negativos do militarismo, sublinhando o seu caráter desumanizador ao descrever os jovens soldados que desfilam. O 843 vagueia entre os companheiros. Seus olhos são hoje flores silvestres. O 76 caminha com o que restou de suas pernas. O 2139 traz um capacete de gaze e esparadrapo. O 577 vem curvado ao peso das medalhas. Sozinho, liquidou mais vidas do que as que compõem uma companhia. Quem o observasse de perto quando desfilou pela primeira vez, veria que seus olhos eram translúcidos, como porcelana chinesa. Agora suas pupilas são de aço, mas as multidões o aclamam. Viva o herói! Viva o herói! Onde está o meu menino? Meu filho! O desfecho do conto é marcado por uma ambiguidade importante. A fronteira entre real e sobrenatural se fragiliza, e não se sabe exatamente se a mãe encontra seu filho em meio à marcha dos soldados mortos, que encerra o desfile militar na Escola de Heróis, traço fantástico, ou se ela tem uma visão desta marcha dos soldados mortos
vislumbrando aí a morte de seu filho, o que corresponderia a um mergulho da câmera cinematográfica na mente da personagem. Observe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Céu azul, gramado verde. Ei-los que marcham, levantam-se do solo e marcham. Vêm desnudos de pano e carne, contudo marcham. São legiões que se anularam no plano cego de um processo inacabado. Transpuseram a porta oculta, sem que a si mesmos se cumprissem. Seu passo pisa a consciência dos séculos. Onde o tambor? E o porta-bandeira? Quem é o herói? Quem o covarde? Sedimentaram-se na poeira orgânica. Meu filho, meu filho, meu filho! Por fim, o conto confirma que a resistência em arte é sempre a resistência possível. Embora seja corajosa sua crítica ao militarismo no início da abertura política, tutelada pela ditadura civil-militar, 1976 a 1985, o recurso à universalização que caracteriza a história narrada não deixa de diluir a referência ao militarismo característico da ditadura então vigente no Brasil. Para finalizar, lembremos dos versos de Carlos Drummond de Andrade, em Certas Palavras. Certas palavras não podem ser ditas em qualquer lugar e hora qualquer. E tudo é proibido. Então, falamos.